Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente, Vanderlan Queiroz, eu quero saudar todos os vereadores e a nossa vereadora Neuza de Zevaldo. Também deixar também meu boa tarde aos presentes aqui no recinto da casa, nosso amigo Eugênio, e os demais que se encontram por aqui. Meu muito boa tarde, com muita alegria, muito entusiasmo. Que eu também quero deixar um alô também aqui para os nossos ouvintes, né, do Eventos WE, da Rádio Betson, que estão aí, né, nessa audiência, que a gente espera que ela sempre cresça, que chegue, né, esse discurso, esse debate que é plantado aqui na Câmara e que é semeado por todo o município de Parnamirim. A gente está iniciando, né, na nossa segunda sessão, 11ª sessão da segunda sessão do ano 2026, e que a gente venha com essa harmonia, com essa leveza, e que a gente venha preparado para discutir, preparado principalmente para ouvir o próximo. Eu acho que pessoal, eu confesso para vocês que eu levei pouco mais de 45 anos, que eu tenho mais que ouvir do que falar. A gente tem que ouvir o nosso próximo e falar bem menos. É tanto que Deus nos deu apenas uma boca e deu tudo em dois, né? Duas orelhas, 2 ouvidos, enfim, dois olhos, para poder a gente ouvir mais, ver mais do que falar. E aí eu venho aqui a essa tribuna também para me solidarizar com essa triste mortandade que houve aí nos últimos dias de pessoas tão perto da gente, né? Deixo aqui meus sentimentos a todos os familiares, né, daqueles mais conhecidos como o filho Tony de Mário, né, Vando, foi meu colega de classe, também Mick de Seu Branco, e a nossa amiga Janice Dantas. Deixo aqui aos familiares minha solidariedade, meu sentimento, e também aos que da área rural foram falados aqui pelo vereador Subira, pela vereadora Neuza e pelo vereador Pedão. Falar também da alegria que a gente agora, nós temos um compositor aqui nessa casa, chamado Didi dos Correios. Valeu, Didi. É um pouquinho da hora vaga, Didi, que o senhor está compondo essa música agora, curtindo a sua aposentadoria, né? Mais que merecida, meu irmão. Então, pessoal, também eu quero falar também aqui de agradecimentos, mas eu também quero falar aqui de ações, de coisa séria. Porque não é brincadeira, pessoal. A gente está convivendo com uma seca grande. O fenômeno El Niño está anunciado, e a fase mais crítica dele está por começar agora, né, professor Elcio? De setembro em diante. E aí a gente pede do nosso governante, da nossa gestão, e nós, enquanto vereadores, que a gente também busque apoio também de demais autoridades. Falo de outros políticos, como deputados, chegando às eleições aí, para a gente nos dar as mãos, para a gente passar por essa fase sofrida que se chama a seca, pessoal. Que a gente converse e a gente chegue a denominadores comuns para nós equalizar essa questão da água, do abastecimento, pessoal. É água para abastecimento. A gente sonha com água para desenvolvimento econômico, mas que a gente está precisando de água para abastecimento. É importante que aumente a quantidade de carros-pipa. A gente já teve algumas conversas, articulação. A equipe da Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura, nosso amigo Duda Cordeiro passou por aqui, ele sabe disso, que a equipe do Exército esteve andando junto com o Gildinho e com o Duda, com sua equipe, fazendo essa busca, né, para que aumente, né, a quantidade de carradas-pipa fornecida pelo Exército, que já teve mais de 80 e hoje tem menos de 30. Se a gente chegasse para perto desse número que já existiu, a gente estava em outra situação, pessoal, né? A gente está necessitando muito dessa parte, que o Exército melhore. Eu sei que já tem, né, esse trabalho que foi feito aí pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Já sei que eles fizeram esse trabalho e que esse ano ainda eu acredito que vai ter melhorias.
com essa questão do abastecimento por carro-pipa através do Exército. Porque é um município tão grande, todos nós vereadores, a gente está sofrendo com ligações e mais ligações de pessoas pedindo água. Eu já ouvi de algumas pessoas dizer assim, que esse negócio da gente estar ajudando com água, isso aí não vale nada, isso aí não vai retribuir. Eu digo, olha, rapaz, eu não penso que assim, que a gente, uma pessoa que pede uma água, pessoal, é um sofrimento muito grande. Você procurar água para fazer um café, uma coisa básica, colocar uma panela ali no fogo e não ter. Então, eu quero é colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que eu ajudei de alguma forma para que aquela água chegue a determinada pessoa, a determinada família. E a gente viu muita ação também aqui da atual gestão. Esse mês de agosto está fazendo 1 ano de perfurações de poços. Já passaram de 220 poços artesianos feitos. E desses 220 poços feitos, fiz um levantamento breve, 70% desses poços já estão instalados, né? A maior parte com recursos da própria pessoa que recebeu aquele poço, né? Agora a gente sabe que tem 30% de pessoas ali que são carentes mesmo, que ainda não tiveram condição de fazer a instalação desse poço. Quero também dizer que dessalinizadores estão sendo feitos. Isso vai ajudar também muito nessa questão do abastecimento de água. E que também mais 30 poços artesianos serão instalados completo, com o poço, com bomba, com caixa d'água. E aí, de forma bem racional, cada um de nós e a atual gestão, ela vai mapear essas necessidades pontuais para que a gente minimize, né, essa seca que está anunciada, que já chegou e que a gente precisa passar por ela. Então, pessoal, falando agora também dessa questão aí, desse projeto de número 24, que passou por a casa hoje, é um resgate de uma obra que ficou no passado, foi milhões e milhões que foram deixados ali, as ruínas, o tempo corroendo, mas que a atual gestão ela tem essa preocupação, né, de retomar aquele investimento, porque educação é a base, educação é um pilar para o futuro. E falando em educação, eu quero aqui também, estou feliz por um dado, uma melhoria que teve nos índices da educação, das avaliações externas. A gente aumentou um pouquinho, timidamente, mas que aumentou. Podia ter aumentado mais, podia, mas é melhor a gente ir aumentando aos poucos para que a gente chegue na excelência. E já é comemorado um pouco os índices da educação, professor Elcio, o IDEP, IDEB, que aumentou um pouquinho, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, né? Isso mostra que é a prova do compromisso com a educação pública municipal. O dia de hoje também eu participei do Plano Municipal da Educação, enquanto presidente de educação aqui da Câmara. Eu fui o representante, sou o representante. Professor, só permita-me. Permito. Eu falei muito aqui na questão da incômoda última colocação, né? Assim, e aí nós evoluímos, né? Duas cidades, né? Sexto. Evoluímos. Agora. Né? Evoluímos timidamente, como o professor falou, né? Mas evoluímos. Pelo menos nos anos iniciais foi mais de 1 ponto, né? De 5... Minto, foi 0,2 nos anos iniciais, de 5,3 para 5,5. Isso. E nos anos finais, de 3,9 para 4,2. Nós evoluímos, mas os outros municípios evoluíram também, por isso que nós não galgamos mais pontos nessa caminhada. Exatamente. Muito obrigado, Edi, pela colocação, meu vereador compositor. Retomando a minha fala, é o seguinte, juntamente, no dia de hoje começou, a primeira reunião vai ser muitas reuniões, né? Tem que implantar o Plano Municipal de Educação, lembrando que o Plano Nacional de Educação, Didi, foi dia 14 de abril de 2026,
E os municípios terão 15 meses para cada município do Brasil adotarem seu plano municipal de educação. O que é que acontece? Em suas metas e estratégias, todos eles falam em valorização, tanto na meta, tanto no objetivo, fala em valorização dos profissionais da educação, de professor Elcio. E assim, porque a gente tem que saber que os protagonistas são alunos e professores. O município ele está assegurando ali uma merenda de qualidade, está assegurando o acesso do aluno até a escola, mas a gente tem que saber que o professor, né, que está lá na lida diária, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser apoiado, tem que melhorar esse conjunto que é da educação, que é o professor e o aluno. O professor também precisa do apoio ali de pessoas capacitadas para dar um suporte a ele, como também do profissional de apoio, que é o cuidador. Porque muito aumentou a questão de profissionais de apoio, que era chamado antigamente de cuidadores. E aí, a gente, olhando para esse plano municipal de educação, a gente vai lutar por essa questão da valorização do profissional da educação. E porque a gente sabe que ficou um déficit na questão da implantação do piso, não é isso? E que eu tenho certeza que esse déficit, ainda na gestão do atual prefeito Múcio, ele vai ser resolvido, essa questão. Porque eu vou fazer aqui uma pequena justificativa, e eu espero que os secretários de cada pasta venham fazer os seus esclarecimentos, que cada um venha fazer os seus esclarecimentos, porque quem está numa secretaria, ele é a pessoa técnica para vir responder. A gente está aqui como fiscalizador, e o secretário de cada pasta tem que fazer os seus esclarecimentos. Eu sei que a educação, ela onerou muito, a educação nessa gestão atual, de 2025 para 2026. Por que onerou muito? Porque a maioria dos professores pediram licença prêmio. Muitos professores. Antigamente a licença prêmio era retirada da gratificação. Os professores, do ano passado para cá, eu falei com a secretária, eu digo, a senhora levanta os números, organiza uma planilha e mostre ao conhecimento de todo mundo, né, que quem é da educação não é só professor, mas principalmente o professor que tem a gratificação, ele perdia a gratificação. E muita gente voltou a fazer o gozo dessa licença prêmio. Foi muitas pessoas do ano passado para esse ano. E a questão também da implantação dos quinquênios, que vem onerando, que onerou e onera muito a folha de pagamento. Mas que a gente espera, mais 3 minutos, professor, presidente, perdão. A gente espera que o secretário, ele venha, organize a planilha, explique para todos nós, né, onde a gente está, para onde a gente vai, certo? Porque tem que investir, sim, em valorização dos profissionais da educação. A gente levanta essa bandeira e, após esse Plano Municipal da Educação, vem o nosso PCCR, né, para a categoria, e que se crie também outros planos de cargos e carreira para outros cargos pelo município. Eu deixo aqui também, para finalizar minha fala aqui, um primeiro lá do Belém do Pará. Nossa audiência é tão grande, Eugênio, que ele disse que não perde uma sessão. Meu primo lá, filho de Chico de Ciro, Eldinho, esteve aqui agora nos festejos de julho, e ele me disse que escuta muito o primo dele falar. Então, meu primo, eu não sou Silvio Santos não, mas vai um alô para você aí do Belém do Pará. E muito obrigado a todo mundo e a gente, pessoal, a gente tem a função típica, que é de fiscalizar e de legislar, mas tem hora que aquela tal da política assistencialista, ela nos persegue e persegue todo o político, e a gente tem que estar junto com o povo, não só no assistencialismo tome lá, não, é o assistencialismo até de ouvir, pessoal. As pessoas são carentes até para ouvir, e a pessoa quer ouvir você, e você é parado na rua, você tem que ouvir cada cidadão de Parnamirim, né? É lógico, tentando fazer a ponte, tentando resolver alguma coisa.
mas que a gente, às vezes, a gente não pode deixar que essa política nos atrapalhe no nosso exercício, que é de fiscalizar, que é de legislar. Mas vamos iniciar o segundo semestre. Sei que o trabalho não para, cada um aqui de nós tem um compromisso muito grande com o nosso povo e que a gente procure minimizar o sofrimento e também as angústias, e a gente procure resolver mais do que atrapalhar a vida do nosso povo. Muito obrigado, Parnamirim. Vereador. Fica na tribuna, Soel. O meu nobre vereador e demais colegas, agora, de vez em quando a gente veja os Lopes Galego, que muito é ligado à nossa família lá, os mais velhos lá nos Pereiros, aí ele disse, esse filho de Deusinho, que lá, papai quando era menino lá, eles conheciam como Deusinho, né? Esse filho de Deusinho, eu acompanho você, viu, lá na Câmara que você falar. Então, e acompanha a Câmara de Parnamirim. Então, há muitos anos ele sai de Parnamirim, mas o coração está fincado aqui. E acompanha as nossas sessões. E aqui eu mando um abraço para todos vocês, a família Lopes, todos vocês. Não vou citar nome para não ser, às vezes, ingrato com algum nome. Então, todos os Lopes que moram no Pará, aqui vai o nosso abraço. E que Deus dê saúde para que vocês mantenham essa preocupação com nossa terra. E tudo que tem Parnamirim, eles estão patrocinando. Só ligar para eles ajudam. São pessoas que realmente têm amor por essa terra. Foram embora, mas acompanham a política e os problemas da nossa cidade. Um abraço para vocês todos. Muito bem, nobre vereador Soel, só uma parte. Falando aí da falta d'água, né, está começando a seca. Naquela região lá do Matias, a gente está passando por um problema meio complicado com a Compesa. A gente, há mais de 2 anos que não chega água lá da Compesa, mas a conta chega, né? Um monte de gente prejudicado, com nome sujo, porque está vindo cobrança sem a gente estar recebendo água. Isso é preocupante. A gente espera que o poder público ele toma uma providência e veja, né, o que é que se pode fazer. Porque já que não está chegando água, por que a conta está chegando? E muita gente está com o nome sujo. Muito bem registrado, viu, Neuza? Nobre vereador, só ele me ceda uma parte, só complementando a fala de Neuza. É verdade, eu inclusive estou com uns papel aqui que me mandaram, porque tem um acordo, né? Compesa e a população de lá. Na verdade não estava chegando, mas agora nesses últimos 5, 6 meses voltaram a vir água e tem muita gente negativada lá no Matias. Eu, como sempre, tenho um bom relacionamento com o Dr. Mário Solon, não fiz nada documento, foi só verbalmente. Deus, ele me disse que ia resolver, mas se continuar chegando as contas, é o jeito. Peço até em nome da casa, a gente fazer um documento, todo mundo, em nome da casa, isso, e despachar, viu? Eu já falei com ele, disse, mandei as contas para ele, mandei as contas que as meninas me mandaram, que então vão fazer até agora para essa questão aí do rural. Foram fazer e não podem fazer porque estão negativadas. Até triste, né, rapaz? Pronto, vou mandar para você. Vereador Aurélio, vereadores, Neuza, estive lá em Recife, nós estivemos em Recife falando justamente sobre a questão da água lá do Matias, né? Aí pode situar Negreiros, que aqui a solução, se Deus quiser, está em Negreiros aí, né? Porque vai aumentar a água. E não é só Negreiros, talvez a gente não tenha uma notícia boa para Parnamirim. Quando nós fomos assinar, receber lá no último dia que a governadora estava assinando, eu estava lá. E quem era o vereador que estava com a gente? E lá, quando a governadora abriu a pasta de Parnamirim, se assustou com o valor da obra de Parnamirim. Oxe, tem uma coisa errada. Mais de 200 milhões para fazer a duplicação da Doutora do Oeste. Então, mais água para o nosso povo. Então, com a água a duplicação da Doutora do Oeste, com a de Negreiros, com certeza a água vai ter água. Se não chegar, o problema vai ser outro, mas água vai ter. Então, foram mais de 200 milhões e a governadora botou na cota de Parnamirim
como se Parnamirim vai ser beneficiado, bem verdade, né? Mas a intenção é beneficiar o Araripe. Uma obra de duplicação da adutora do Oeste, mais essa que está sendo feita aí, de Negreiros. Então, aí voltando para a questão dos papéis, o vereador, me passa aí que nós vamos lá em Recife, que eu, inclusive, a pessoa é bem solícita lá na Compesa, que ele é aqui de Parnamirim. Ele é pessoa solícita demais a nossos pedidos. Viu? É Lopes, é a pessoa que só se vendo. Viu? E acho que ele atende a nossa demanda. Vou lhe enviar assim, não, vereador. Só ele me dá uma parte aí, só ele. Sim, senhor presidente. Só para atualizar o povo aqui, a audiência está grande. É bom a gente passar para as informações da Câmara de Vereadores, nobres vereadores, o pessoal simpatiza com a Câmara. Deixar registrada, a Secretaria de Ação Social foi notícia esses dias nos blogs, pelos relevantes trabalhos que a Secretaria de Desenvolvimento está fazendo em Parnamirim, né? Quero parabenizar o nome do secretário Lucas, se você estiver ouvindo, pelos trabalhos naquela pasta que ele vem fazendo por Parnamirim. E também aqui das 184 cidades do estado de Pernambuco, eu queria destacar também Parnamirim. Nos anos iniciais, Parnamirim ficou no número de 125, com 5,5 na educação. Exatamente. Então, quero registrar também, as pessoas de Parnamirim é bom ouvir coisas boas, porque tem-se um professor na tribuna, tem-se professor e vereador Elsa aqui, que hoje não é fácil ser professor. Então, eu quero parabenizar os coordenadores dos anos iniciais, as pessoas que estão à frente na educação de Parnamirim. E nos anos finais, Parnamirim ficou no 164 no estado de Pernambuco, dos 184 municípios, com 4,2. Então, a gente tem que registrar isso, certo? A gente não pode registrar só as coisas negativas do município, né? Recentemente, senhores vereadores, essa casa foi notícia no Instagram, a respeito do nosso carro aí. Os dois carros são adesivados, e assim, tem que ser adesivado. Carro oficial, ele tem que ser registrado, porque o carro é para servir a população, é para servir o legislador, já serviu também o Ministério Público, certo? E teve um cidadão não, um vencido na política, o atraso da política que eu chamo, entrou em contato com todos os blogs e rádios do estado de Pernambuco para defamar não só a Casa de Parnamirim, que eu estou à frente de vocês vereadores, que se eu não proteger onde eu estou trabalhando, então eu não sirvo para estar onde eu estou. Então, ligou para todos os blogs e rádios, e ele esqueceu que o vereador Pedão não tem conhecimento só nos 4 cantos de Parnamirim. Eu tenho conhecimento em várias casas do estado de Pernambuco. Vários blogueiros, várias rádios, a gente tem um contato, né? Seu ex-secretário de governo, né? Isso passou. Eu fui à oposição aqui em Parnamirim, Soélio. Sabe como é que eu fazia para me sustentar na oposição? Não era estar em porta de fórum, não. Não era estar em computador denunciando coisas mesquinhas, não. Eu era em associação, trazendo trator, encilhadeira, poço, obra para cada associado, e dentro de hospital 24 horas. Não era dentro de fórum e pegando telefone, ligando para rádio e blog, não. Então, trabalho se faz assim e mostra assim. Então, eu quero deixar esse recado aqui registrado, porque a rádio escuta e passa. Agora, o Eventos WE está lá registrado. Então, eu queria deixar esse registro, certo? E muito obrigado pelo espaço. Ok, senhor presidente. Muito bem colocado suas palavras, senhor presidente. O senhor é um exemplo. O senhor trouxe, o senhor vem modificando a gestão de fazer a Câmara. O senhor adquiriu patrimônio para a Câmara Municipal, que já teve também, né, patrimônio. O senhor conseguiu, né, 2 veículos, tem intenção de mais outro, modernizou o sistema de votação. Então, o senhor está mostrando que está fazendo a coisa acontecer de maneira correta, senhor presidente.
E no mais, o senhor tenha certeza que quando a pessoa faz de forma correta, a pessoa está tranquila, dorme tranquilo. Essas foram minhas palavras, pessoal. Agradeço a todo mundo. Registrar aqui a presença do nosso secretário de governo, Márcio Barros, que está ali, sempre mediando entre a Câmara, entre os vereadores e o governo municipal. E no mais, meu pessoal, boa tarde novamente. Vamos continuar trabalhando para o nosso povo.